Olá, pessoal! Esse vídeo é para explicar o que é programação neurolinguística. O meu livro, O Renascer de uma Mulher, ele é um livro prático. Eu utilizo a PNL ali para resolver o problema do que a pessoa possa ter. Então eu resolvo ali o problema, eu não deixo a pessoa ali solta no problema, né? Então o meu livro ele é um guia de cura, né? Auto-aplicável. Quando você compra ele, cada término de capítulo você tem um vídeo ou mais que você vai ter ali o link que é no meu canal do YouTube, você vai se auto-aplicar e você vai se curando. Mas o que é programação neurolinguística? Como o próprio nome o diz, programação, né? Eu vou fazer uma programação. Neuro seriam na parte neural do meu cérebro e linguística é uma linguagem que eu vou utilizar para poder organizar. Primeira coisa que eu quero falar de PNL é que o mapa não é território. O que seria isso? O mapa ele é construído através das crenças que nós vamos criando ao redor da nossa vida. Eu gosto muito de dar esse exemplo, por exemplo, eu moro em São Paulo. Para mim, São Paulo é uma cidade ideal. Então, mas para outra pessoa pode parecer que é uma cidade caótica, né? Que não tem natureza, mas eu já vejo a natureza através dos parques. Então, assim, para cada mapa, você vê o que é o território, a cidade de São Paulo. E para cada mapa vê de uma maneira. Então, quando nós aplicamos as técnicas de programação neurolinguística, eu não posso deixar o meu mapa, a minha realidade, se intrometer na do cliente. Então, eu utilizo a hipnose ericksoniana nesse processo para poder acessar a pessoa e deixá-la confortável, utilizando frases que se adaptam para todos, né? Então, é dessa maneira. Uma outra coisa que a gente utiliza na PNL é a ecologia. O que é a ecologia? Não tem nada a ver com o planeta Terra. Eu preciso que o meu desejo, um sonho, seja ecológico para mim. O que seria isso? Que não vá afetar as pessoas que convivem comigo, familiares, companheiro, filhos, ou qualquer outro tipo. Por exemplo, eu trabalho numa empresa, daí eu vou para outra, só que daí eu gosto muito dos colegas daquela, será que na outra eu vou ter? E aí eu vou me sabotando o meu sonho, né? Então, a ecologia a gente trabalha também. Uma outra coisa que a gente trabalha na programação neurolinguística são os sabotadores, o que te limita a realizar. Então a gente vai utilizar um processo de coaching, né, para poder trazer essas respostas e a gente vai conseguir, na entrevista, a gente já consegue saber o que está te impedindo de realizar. E aí a gente vai trabalhar com as técnicas de programação neurolinguística para reprogramar o seu cérebro, tirando essa autossabotagem. É isso basicamente que a gente vai fazer. É um conjunto de muitas técnicas. Eu às vezes misturo uma ou outra para poder ter um resultado eficaz. A gente utiliza da hipnose ericksoniana para poder relaxar a pessoa e a gente chegar até o momento do que está causando da pessoa não conseguir aquele estado desejado. Então, por exemplo, o financeiro, eu vou ali saber o que faz com que a pessoa não consiga ter um sucesso profissional. E às vezes são crenças, né? São crenças que a pessoa vem da infância, uma crença limitante imposta pela família, pelo ambiente que ela vive, né? Então a gente vai trabalhar também a derrubada de crença e com a programação neurolinguística é possível fazer isso. Existem técnicas, né, que a gente faz a derrubada de crença. E a mudança, né? A mudança de uma crença limitante, uma possibilitadora. Outra coisa que a gente trabalha com a programação neurolinguística é o ressignificar o passado. Até o meu livro, o foco dele é nesse. O que seria isso? Eu passei por algo indigesto no passado e eu não preciso ficar voltando naquilo e levando aquilo pro resto da minha vida. Então a gente consegue chegar até lá, utilizar sentimentos possibilitadores para poder reconstruir aquele passado. Se for necessário, eu entro com constelação familiar para ter perdão, que às vezes precisa ter perdão a alguns parentes ou outras pessoas envolvidas, no caso de uma pedofilia.
E aí a gente ressignifica aquele passado e ele passa de ser um fardo. E aí a gente constrói um futuro paralelo na verdade, um presente paralelo ao presente que a pessoa está e constrói um futuro próspero, né? 6 níveis neurológicos da PNL. O que seria isso? São níveis que a gente tem dentro da programação neurolinguística que vão moldar o que aquela pessoa é, ou seja, molda a identidade. E como que é feito isso? Que nem nós falamos antes do mapa, são crenças que vai montar o mapa da pessoa. Aí se a pessoa tem uma crença limitante que dinheiro é sujo, ela nunca vai ter prosperidade financeira, porque ela vai querer se livrar do dinheiro. Então, os níveis, eles são montados igual tá nessa pirâmide aí. Então, a gente tem essa pirâmide, o primeiro item é o ambiente. O que é o ambiente? Quando, como, com quem, tá? Que eu vou realizar, por exemplo, essa mudança que eu quero mudar em mim. Então, o ambiente, ele é muito importante. Então, eu designo com o ambiente de como que eu quero que aquilo se realize, por exemplo, um sonho novo. Aí eu vou ter as capacidades. O que são as capacidades? Quais capacidades que eu tenho para poder realizar aquilo que eu estou buscando? Então, eu vou listar essas capacidades, eu vou entrar em contato com essas capacidades. Aí, o outro nível neurológico que eu tenho são os comportamentos. Quais os comportamentos que eu vou ter que vai me permitir a ter aquele estado desejado, né? Aí depois vem as crenças. Esse é o mais importante de todo, porque as crenças vai moldar a identidade da pessoa. Então, se eu tenho crenças limitantes, eu vou trabalhar com a programação neurolinguística para trocar essas crenças. Eu trocando essas crenças, eu mudo a identidade da pessoa. E se eu mudo a identidade, eu mudo a realização das coisas na vida da pessoa. Então, as crenças é um dos carros fortes, assim, que o coach master em PNL trabalha, né? Aí depois eu tenho a identidade, que é formada pelas crenças, que é quem sou eu, o que sou eu, naquele sonho que a gente está trabalhando, né? E o espiritual, eu gosto muito de explicar que o espiritual não tem nada a ver com o espiritual. Ele é algo a mais que a pessoa pertence. Pode ser religião? Pode. Mas pode ser outra coisa, por exemplo, uma empresa, tá? Que ele trabalha e que tem toda como que eu vou falar? Tem toda uma demanda, como que ele tem que estar lá dentro daquela empresa, ou o ambiente familiar. Na verdade, o espiritual é algo a mais que ele crê, algo que a quem ele serve. No meu livro, como eu não queria ter um enfoque religioso, eu sempre foco nas práticas o espiritual a Deus, ao Criador. Que todas as religiões acreditam que existe um Criador, Deus, que criou tudo. Então eu foco nisso. Mas pode ser esses exemplos, pode ser uma religião, pode ser algo a mais que ele acredite, ou pode ser o ambiente que ele vive. O espiritual é isso. Então, os 6 níveis neurológicos é muito importante dizer, porque a gente trabalha eles. Então, tem técnicas que a gente vai trabalhar só a parte do ambiente, tem técnicas que vai trabalhar só a parte das capacidades, incentivar as capacidades, potencializar. Tem outras técnicas que vai trabalhar comportamento e mudança de comportamento, tem como fazer. Mas o que muda mesmo, o ser, são as mudanças de crença. Se o cara acredita que ele não é capaz de fazer tal coisa, se a gente trabalhar bem estruturada essa crença e derrubar ela, ele muda a identidade dele e ele muda tudo embaixo também. Então, assim, ele vê, tem confiança que ele consegue. Então, assim, as crenças é um patamar a ser trabalhado que somente quem é master em programação neurolinguística consegue trabalhar a mudança de crenças. Mas são infinitas técnicas para trabalhar, são muitas técnicas.
Geralmente eu acabo somando uma com outra, mas são as crenças que vão moldar o indivíduo e que vão provocar a mudança interior dele, que vai fazer com que ele consiga a realizar aquilo que ele está tentando há anos e não consegue. Então a gente derruba os sabotadores, faz as mudanças de crenças e molda uma nova identidade da pessoa. E por isso que dá certo. Então, assim, a programação neurolinguística é um conjunto de técnicas, são várias. Eu, através do processo de coaching, né, eu começo a identificar o que a pessoa realmente precisa e começo a designar a cada nova sessão um conjunto de ferramentas para ir resolvendo e tirando todas as entraves. Por isso que no processo de coaching em PNL, com apenas 10 sessões, você consegue mudar a vida da pessoa. E às vezes uma terapia convencional fica anos ali e a pessoa não sai dali. Então, isso é o que eu poderia falar de programação neurolinguística. Agora, o próximo vídeo eu vou falar de constelação familiar.